O Brasil em destaque nos projetos de Deus. No princípio, Deus criou a terra e os céus. Gênesis capítulo 1, versículo 1. De Adão até a construção da Torre de Babel, se passaram 2.356 anos. Durante esse período, só se falava uma língua. Qual era a língua falada? Por não haver documentos bíblicos informativos, a suposição de que era a língua hebraica. A partir da construção da Torre de Babel, a Bíblia fala da confusão das línguas para impedir a continuidade daquela construção, pois não era projeto de Deus. Gênesis capítulo 11, versículos 6 e 7. Na primeira língua falada, Deus colocou o nome Barzilai, que se traduz por Brasil, na língua hebraica. O Velho Testamento foi escrito na língua hebraica quando ainda não tinha as letras vogais. Em todo o tempo, segundo estudiosos, o hebraico é a língua mais falada entre o povo de Israel. Se lá Deus colocou o nome Brasil, é porque este país seria, um dia, na história, uma nação para a habitação de judeus. Os índios nos fatos históricos. Os índios não têm história escrita, mas a têm nos fatos. Vamos analisar através de fatos a origem dos índios. Quando Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, aqui já estavam os índios. Por quanto tempo os índios habitavam no Brasil? Analisando os fatos, percebemos que os índios são originários do povo de Israel do tempo do rei Davi. Somando o tempo do rei Davi até a chegada de Cabral no Brasil, passaram-se em torno de 2.500 anos. Assim sendo, os índios originários dos judeus são os proprietários do Brasil. Com essa lógica dos fatos, Deus escolheu duas terras para o povo de Israel: as terras no Oriente Médio e no Brasil. Lógicas da descendência indígena dos judeus. Como os índios não têm história escrita, vamos usar a lógica dos fatos. Segundo argumentos orais, a lógica dos fatos nos diz que os índios são originários do povo de Israel do tempo do rei Davi e Salomão. Vamos aos fatos. A construção do primeiro templo em Jerusalém. Por volta do ano 950 antes do nascimento de Jesus, o rei Salomão, o sucessor do rei Davi, decidiu construir o primeiro templo em Jerusalém para substituir o tabernáculo. Quando Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, ou os descendentes de Israel, os índios, já habitavam aqui há 2.500 anos. Essa história de que Cabral descobriu o Brasil é uma mentira. Vamos a alguns fatos da originalidade dos índios do povo de Israel no Brasil. A construção do primeiro templo. Quando os índios ouviram sobre a construção do primeiro templo em Jerusalém, informaram ao rei Salomão sobre o pau-brasil, madeira apropriada para as paredes internas do templo. Madeira essa encontrada no Brasil. O rei Salomão, ouvindo as informações, enviou aqui uma equipe para transportar o pau-brasil para Jerusalém. Algumas perguntas. Porventura, quem comunicou ao rei Salomão a existência dessa madeira e quem hospedou aqui a equipe que ajudou a tirar também essa madeira? Porventura,
não eram gente do povo de Israel aqui no Brasil? Outra razão forte foram os geólogos encontrar em escavações em terras indígenas aqui no Brasil peças com símbolos judaicos do tempo do rei Davi. Notemos que, para Deus envolver o Brasil nos seus projetos, criou aqui, entre as demais madeiras, o pau-brasil, para levar esta terra a fazer parte do quartel-general de Deus no planeta, que é o primeiro, ou que foi o primeiro templo em Jerusalém, para substituir o tabernáculo. Pois a partir de Jerusalém, Deus distribuiu a Bíblia, Jesus e a Igreja para o mundo. O Brasil, terra de Deus, para proteger Israel da grande tribulação. Apocalipse capítulo 12. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. A mulher está grávida e gritando com dores de parto. Apocalipse 12, versículos 1 e 2. E dará à luz um filho, um varão, que regerá todas as nações com vara de ferro. E o seu filho será arrebatado para Deus e seu trono. E a mulher fugirá para o deserto, lugar preparado por Deus, para que ali seja alimentada durante 3 anos e meio. Apocalipse capítulo 12, versículo 6. Aqui não se trata do nascimento de Jesus, pois isso é para o futuro, essa profecia, e não no passado. E será dada à mulher 2 asas de grande águia, para voar para o deserto ao seu lugar, onde será sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente. Apocalipse capítulo 12, versículo 14. Um tempo significa 7 anos. Tempo significa 2 tempos de 3 anos e meio. E metade de um tempo significa 3 anos e meio, o tempo em que Israel será protegido fora do seu país ou fora do Oriente Médio. Interpretando as figuras do texto. A mulher. Apocalipse capítulo 12, versículos 1, 2, 5, 6 e 14. Vestida do sol, isto é, o sol da justiça. Malaquias capítulo 4, versículo 2. Com uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. As 12, que significa as 12 tribos de Israel. Dores de parto significa as turbulências das nações contra Israel na véspera do arrebatamento da igreja, período este pelo qual estamos passando hoje. O filho, Apocalipse capítulo 12, versículo 5. O filho que nascerá e será arrebatado para Deus e seu trono. Jesus e a igreja são esse filho. Jesus a cabeça da igreja. Colossenses capítulo 1, versículo 18. Jesus não foi arrebatado ao céu, porém, subiu com o poder de Deus que lhe é próprio. O corpo de Cristo, a igreja, não tendo poder próprio para arrebatar-se a si mesma, será arrebatada por alguém mais poderoso que ela e a levará para o encontro de Cristo nos ares. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17. A igreja, depois de voltar à terra com Cristo, ela será assessora com ele no julgamento das nações e no governo milenar. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2, Apocalipse capítulo 2, versículos 26 e 27, e Apocalipse capítulo 5, versículo 10, e também Apocalipse capítulo 20, versículo 6. 2 asas de grande águia, Apocalipse capítulo 12, versículo 14.
A profecia diz que Israel será levado para o lugar preparado por Deus fora do alcance da besta apocalíptica por via aérea. No tempo em que o Apocalipse foi escrito, no primeiro século, ninguém podia imaginar a invenção do avião, que aconteceu no século XX. Que lugar da proteção para Israel será esse? Não vejo outro lugar a não ser o Brasil. Vejamos algumas razões básicas e imutáveis na preparação de Deus para receber Israel aqui. Já falamos sobre as relações Brasil-Israel. Deus escolheu um presidente profundamente entrelaçados com o povo judeu. Esse presidente, além da divisa que escolheu para ser a base do seu governo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. Também escolheu como tema Deus acima de tudo e de todos. Como o inimigo conseguiu matar a todos os que estavam politicamente no seu caminho, por mais que tentou matar o atual presidente, até hoje não conseguiu. Isso porque Deus está no controle e tem um propósito. Vejo na intervenção militar hoje a preparação do Brasil para hospedar aqui a mulher, ou seja, o povo de Israel, durante a grande tribulação. Por causa do comunismo, várias famílias de países sul-americanos têm buscado refúgio no Brasil. Porventura não são esses descendentes também de judeus sendo já enviados por Deus para o Brasil para serem refugiados aqui? Tudo pode ser possível.